história, Sérgio da História, é muito bom ter você aqui. Mais uma videoaula especial, provinha da SpaceX. Galera, tá chegando a hora, muita calma. A gente sabe que o nervosismo atrapalha, a ansiedade atrapalha. Tentem manter o máximo possível a calma, o controle emocional faz muita diferença em busca dessa farda. Espero que você consiga, aqui nessas questõezinhas que eu vou passar para vocês, pegar um pouquinho mais das matérias. A gente ainda não conseguiu fechar todo o edital para esse ano de 2019, mas a promessa é que já para o ano que vem a gente tenha fechado tudo, tanto em História do Brasil quanto em História Geral. E aí eu decidi nessas últimas semanas trabalhar com questões, porque as questões acabam ajudando a gente um pouco mais. E essas questões elas são importantes porque elas vão dando para a gente um pouquinho de uma pincelada de temas do passado. São temas que você com certeza já nessa reta final já estudou e agora vão ser importantes para que você relembre. Lembrando que são temas clássicos dessa prova. Um abraço especial para a galera do Colégio Curso 01 lá em Nova Iguaçu. Muita calma na prova, muita tranquilidade sempre, galera. Espero que vocês consigam ir muito bem. Beleza? Um abraço também para a galera lá do ELO, curso preparatório em Itaguaí, que sempre pede aí para eu mandar um abraço. Lá nos locais também onde eu trabalho. E um abraço para todo mundo que entrou em contato, para quem está assistindo aí. Muita força, gente. Dá uma curtida aí, ajuda o nosso canal a crescer, cada vez mais melhorando aqui a nossa qualidade técnica. Beleza? Vamos lá, galera. São 3 questõezinhas bem diretas que eu trouxe aqui para a gente falar. A primeira delas, ela já vai aparecer aí na sua tela. Ela é a questão número 1, falando sobre a Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América do Sul, ocorreu entre 1864 e 1870 na região do Cone Sul, no extremo sul dessa América do Sul. Galera, uma região muito conflituosa desde o período colonizador, desde a época da colonização. Portugal e Espanha já brigavam lá nessa região por territórios, e você tem lá a bacia do Rio do Prata, sendo uma bacia muito importante. A gente tem um vídeo específico sobre a Guerra do Paraguai aqui no nosso canal, você pode acompanhar se quiser aprofundar mais. Galera, vamos lá. Analise as afirmações sobre o contexto histórico da Guerra do Paraguai. 1. O Paraguai era governado por Francisco Solano Lopes e o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Galera, isso é certo, isso é verdadeiro, perfeito. Solano Lopes era o presidente paraguaio desde 1862. A guerra explode em 1864, ele que ficou no lugar do pai dele, do Carlos Antônio Lopes. É engraçado porque o Carlos Antônio Lopes entrou para a história como o pai do Solano Lopes, e não o contrário. Porque o Solano Lopes ele acabou tendo uma projeção muito grande por tentar dar mais voz ao Paraguai. A Guerra do Paraguai durante muito tempo foi explicada nas escolas como uma guerra, digamos assim, imperialista. Ou seja, seria a ação inglesa forçando o Brasil a entrar em guerra com o Paraguai, porque o Paraguai tinha um modelo de desenvolvimento diferenciado na América do Sul. Isso não é uma verdade, o Paraguai não tinha, pesquisas novas vêm trazendo à tona tudo isso. Isso não é uma verdade, o Paraguai tinha sim certo desenvolvimento, uma população um pouquinho mais letrada, tinha algumas linhas, tinha uma linha de telégrafo, uma ferrovia, mas isso não quer dizer que o Paraguai estivesse autossuficiente, com um controle maior sobre, com caráter nacionalista a partir do Solano Lopes. Tudo isso é desmontado a partir da percepção de contatos reais do Paraguai, por exemplo, com a própria Inglaterra, através de empréstimos. Ou seja, a gente tem que pensar sempre na guerra como uma guerra de interesse próprio da região. O Brasil quer exercer seu controle na região do Prata, assim como a Argentina quer exercer seu controle na região do Prata, e o Uruguai forma a tríplice aliança com o Brasil e a Argentina, muito levado ali naquele bojo de ações. Ele não tinha muito o que fazer, tendo em vista que o Brasil invade o Uruguai para colocar os colorados no poder, interferindo na Guerra Civil Uruguaia em 1864. Beleza? Então vamos lá, galera. 2. O início da guerra está ligado à invasão da Argentina por tropas brasileiras. Peraí. Derrubando o presidente eleito pelo Partido Blanco e colocando o candidato do Partido Colorado no poder. Se não fosse a Argentina, estaria tudo certinho. Se eles tivessem colocado a invasão do Uruguai por tropas brasileiras, derrubando o presidente. Sim, galera, esse, digamos, é o estopim por fato que vai fazer com que o Solano Lopes apreenda um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, que estava navegando, passando
pelo território paraguaio. Esse navio é apreendido e esse é o marco inicial da guerra. Logo em seguida, o Paraguai também ataca a região de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, ali no centro-oeste. Sem falar nisso, a gente tem que perceber o seguinte: o Paraguai já tinha dado um ultimato ao Brasil dizendo que não queria que Dom Pedro II mandasse tropas para se meter na relação de guerra civil lá no Uruguai. Beleza? 3. E aí, em represália, ele vai lá e ataca o Brasil, inicia um conflito de grande dimensão. A Argentina entra na guerra ao lado do Brasil, o Uruguai vai sendo levado por eles também, formam a Tríplice Aliança, e o Paraguai, infelizmente, é amassado além da conta para uma guerra. A gente sempre tem que lembrar disso. O Paraguai ele teve um sofrimento muito grande além dos campos de batalha. Ele chegou um sofrimento muito grande para a sua população civil. Isso é muito duro. Toda guerra gera impactos muito grandes, a gente sabe, mas o que a guerra do Paraguai levou para o Paraguai tornou o Paraguai durante muito tempo um país prejudicado economicamente, fisicamente, porque teve perda de território e tudo mais, teve seu estrangulamento geral, enfim. O Paraguai teve perdas humanas, perdas econômicas que ficaram muito marcantes ao longo da sua história. Não é à toa que o Paraguai hoje vive a Guerra do Paraguai com muita força, seja em monumentos, seja em ruas, seja nos seus grandes heróis. Já para o Brasil ela tem uma importância até parcial, a gente não dá tanta importância. As Forças Armadas estão muito importantes, não é à toa que ela está aqui sendo lembrada numa prova para PrEP. Beleza? 3. Contra o Paraguai, os governos argentino, uruguaio e brasileiro formaram a Tríplice Aliança. Isso é verdade. Então 1 e 3 estão certas. Beleza? 4. O resultado dessa guerra para o Paraguai foi desastroso, pois além das perdas econômicas, grande parte da sua população masculina perdeu a vida. Isso é correto também. 1, 3 e 4. Gabarito Charlie, 1, 3 e 4, beleza? Guerra do Paraguai é um dos conflitos mais importantes da nossa história, embora não seja tão lembrado hoje em dia. Foi um divisor de águas no Império. O Brasil entrou na Guerra do Paraguai no auge e saiu em crise. Assim que o Brasil acaba a Guerra do Paraguai, o Brasil já tem alguns problemas para resolver. O movimento republicano começa a se fortalecer, tem inclusive o Manifesto Republicano em 1870, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, em 73, já está surgindo partidos republicanos, já tem o Partido Republicano Paulista surgindo, o grande convênio de Itu, a Convenção de Itu, fazendo a formação do Partido Republicano Paulista. Depois a gente tem, com grande força, ali em 1871, a Lei do Ventre Livre, porque a gente tem cada vez mais um questionamento sobre o abolicionismo, tendo em vista a participação de negros, sejam libertos ou escravos, nessa guerra. Enfim, é um conflito que, além do desvendamento econômico, traz uma reflexão. E, em geral, o Brasil, que tinha um exército pouquíssimo organizado, sai da Guerra do Paraguai com um exército profissional. Então a gente diz, alguns historiadores, como o próprio Vitor Isaacson, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje, o Francisco Doratioto, que foi professor há muito tempo da UNB, enfim, são grandes historiadores que trabalham com a ideia de que o exército brasileiro, o cerne do nosso exército, está ali na Guerra do Paraguai, um exército profissional de verdade. Beleza? Vamos lá. 2. Essa questão aqui já não é mais de Brasil, já é de história geral. E vamos lê-la para entender o que vai acontecer. Analisa as proposições abaixo, referentes às cidades medievais, e em seguida assinale a opção em que todos os números correspondem a proposições corretas. Interessante. Então, olha, ele quer só as certas aqui. A questão fala sobre cidades medievais. Galera, a transição entre a Idade Média e a chegada já na Idade Moderna, a gente está falando do século XIV, século XIII, até mesmo século XII, quando a gente tem o fortalecimento daquele renascimento comercial urbano. Beleza? Tem um videozinho aqui também no canal para falar sobre isso, se você quiser aprofundar. Vamos nessa. 1. Apesar do grande crescimento das cidades por volta do século XIV, poucas pessoas tinham interesse em deixar o campo para arriscar-se a viver do comércio nos burgos. Gente, isso não é verdade. Poucas pessoas tinham interesse em deixar o campo para arriscar-se, na verdade, não. Existia justamente o contrário, o interesse cada vez maior de pessoas deixarem o campo por diversos fatores, devido à superpopulação no campo, devido à dificuldade de posses no campo. Inclusive, filhos de nobres estavam perdendo, por conta do direito da primogenitura, perdendo o direito sobre as terras dos seus pais, estavam partindo para outro tipo de atividade, uma atividade econômica que começou a se reerguer
na Europa a partir das cruzadas, a partir ali do finalzinho do século XI. Beleza? Vamos lá. 2. As cidades medievais situadas em áreas pertencentes a feudos estavam sujeitas à autoridade dos senhores feudais, aos quais tinham que pagar impostos. Tinham de pagar impostos, é verdade, isso é certo. Você lembra muito bem das cartas de franquia, que são lutas, as lutas de franquia são lutas para justamente soltar os burgos em relação aos feudos. E durante muito tempo os burgos tiveram essa influência dos senhores feudais, o controle dos senhores feudais sobre o território dos burgos, que eram cidades fortalecidas. E aí o rei vai entrar nessa jogada, fazer uma grande negociação, e no final a burguesia vai estar cada vez mais próxima do rei, nesse esquema que a gente vai chamar mais tarde de Estado Nacional Moderno. É a formação dessa centralização política. Tá bom? Então a 2 está correta. 3. Muitas cidades, por serem fortificadas, tendo em vista garantir a proteção aos seus moradores, deram origem à denominação de burgos, nome pelo qual ficaram conhecidas. Verdade, é isso aí. A Burgo era uma cidade fortificada. Quem fazia comércio dentro do burgo era o burguês. Aí surge uma nova classe social, que vai ser uma classe social de extremo poder durante muito tempo na história, que é a classe burguesa. A burguesia mercantil, fundamentalmente, é a que vai, por exemplo, desenvolver a expansão marítima. Depois a gente tem a burguesia participando de grandes feitos políticos, com domínios ali, justamente após a filosofia iluminista no século XVIII ser cada vez mais elevada por eles. Você tem a burguesia apoiando reformas religiosas um pouco antes, no século XVI. Você tem a burguesia ajudando a tirar rei, a cortar a cabeça de rei. Você tem a burguesia ao lado de imperadores, como Napoleão. Enfim, a burguesia vai ter grande força durante muito tempo. Beleza? Ela está surgindo ali, no burgo. 4. Algumas cidades surgiram ou renasceram ao longo das rotas comerciais junto à foz de um rio, de castelos fortificados ou em locais de realização de feiras. Está certo, isso aí. Em meio aos contatos das cruzadas, vão cada vez mais surgindo ali aquelas feiras. As feiras vão dar origem às cidades. É o renascimento comercial que vai dar origem ao renascimento urbano. É por conta do comércio que as cidades acabam voltando. Beleza? Então temos aí 2, 3 e 4 como gabarito. Delta, número 2, D. Show? Vamos para aquela última questãozinha para a gente fechar. Brasil também. 3. Observe as proposições abaixo. 1. Revolta do Malês, na Bahia. 2. Guerra dos Farrapos, é a Farroupilha, né? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 3. Revolução Praieira. A Revolução Praieira é de 1848, lá em Pernambuco. 4. Tarifa Alves Branco. 5. Ato adicional. Então vamos lá. Assinale a alternativa que contém somente episódios marcantes no período regencial. Galera, essa questão é bem simples. A questão bem simples é uma questão que tem um pouco de uma cara dos concursos militares. Ela quer que você marque o que é marcante do período regencial. O período regencial é entre 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, e 1840, com a chegada ao poder, com a coroação de Dom Pedro II, ainda menor de idade, né? De 14 para 15 anos ele já vai estar tomando ali o poder. Ele ia fazer 15 anos quando ele vira imperador, Dom Pedro II. O certo seria ele assumir só lá por volta de 1843, quando ele tivesse 18 anos. Só que a galera até encurta. A galera encurta porque esse período regencial é um período muito conturbado na nossa história. É um período de 9 anos, curto, né, como eu falei para vocês, mas que vai assistir a diversas revoltas explodindo por todo o país. Revoltas que colocaram em jogo a nossa unidade territorial, revoltas que assustaram a elite, revoltas que marcaram, inclusive, conflitos entre elites. Você tem uma grande briga nesse momento entre liberais e conservadores. Na verdade, não é esse nome ainda que se dava, o nome liberais e conservadores vai ser só a partir de 1840, já na virada do segundo reinado. Mas ali você tinha progressistas e regressistas que, apesar de serem da elite, brigavam por posições administrativas diferentes. Enquanto os progressistas defendiam a ideia de maior descentralização, federalismo, digamos assim, maior poder para as províncias, nós tínhamos os regressistas achando que o poder central deveria ser mais forte. E aí, no meio disso tudo, você tem acontecimentos marcantes. A gente sempre lembra das 5 grandes revoltas regenciais. A gente tem a cabanagem no Grão-Pará, a gente tem a balaiada no Maranhão, a gente tem a revolta de Malês em Salvador, a gente tem a Sabinada em Salvador também, a gente tem a Farroupilha no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas, professor, foram só essas? Não, tivemos mais. Na verdade, são 15 grandes revoltas.
As 5 maiores são as que são lembradas. Tem mais Manuel Conco, que ocorre no Rio de Janeiro, em Vassouras, mas quase ninguém lembra. Enfim, para sua sorte, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber que essas revoltas abalaram muito a nossa estrutura. Teve o ato adicional sendo feito em 1834. A gente costuma dividir, os historiadores em geral dividem esse período entre o avanço liberal e o regresso conservador. Tem também no nosso canal aqui aulas exclusivas específicas sobre isso, beleza? Então você tem lá avanço liberal, regresso conservador. Entre 1831 e 1837, setembro de 37, a gente tem o avanço liberal, são medidas que vão dar poder para as províncias. Já ao contrário, temos o regresso conservador entre setembro de 37, 1837, e 1840, é o regresso, é fortalecer o poder central. No meio disso tudo está lá a figura de Dom Pedro II, ainda criança, sendo cuidado por regente. E aí, quando ele está ali para fazer 15 anos, acontece o golpe da maioridade, que é guiado por liberais, mas os conservadores não fazem muita força, deixam ele acontecer. A figura forte do imperador trouxe consistência para esse governo e ajudou o Brasil na consolidação do seu território. Além disso, a ação bem dura de repressão a determinadas revoltas, como por exemplo foi o caso do Marquês, do Luiz Alves de Lima e Silva, que depois virou Barão de Caxias, lá na Balaiada, e depois ele fez um ataque, não tão duro assim, digamos, ele dá uma aliviada para a galera lá da Farroupilha. Também tem a participação do Luiz Alves de Lima e Silva, que no futuro vai virar Marquês de Caxias durante a Guerra do Paraguai e vai virar Duque de Caxias quando volta da Guerra do Paraguai. Importante figura que o Exército adora. Então, galera, o que foi aí ocorrido durante o período regencial? Revolta das Malês na Bahia? Sim, Salvador, Bahia, uma revolta islâmica. Ela tenta criar um califado, tenta criar uma espécie de um império islâmico, não vai para frente, isso acaba não fluindo, eles são fortemente reprimidos, tá bom? Malês era uma designação para falar sobre escravos islamizados, tá bom? A maioria era da etnia Nagô, tá bom? E eram escravos de ganho também na sua maioria. Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, sim, a Farroupilha ela foi derrotada, ela foi esmagada pelas forças da regência, pelas forças centrais, e também já no segundo reinado, porque ela é muito longa, ela vai até 45, no segundo reinado ela acaba sendo esmagada. É uma derrota dos sulistas, mas ao mesmo tempo que é uma derrota, é uma vitória também, porque grande parte dos seus anseios, dos seus pedidos são atendidos. Por exemplo, a diminuição dos impostos sobre o charque, beleza? Sobre a carne dessa galera gaúcha, carne seca. 3. Revolução Praieira, 1848, a única grande revolta do segundo reinado, revolta interna do segundo reinado. A gente diz que o segundo reinado trouxe uma grande instabilidade externa, mas uma grande estabilidade interna, ou seja, tudo é mais estável aqui dentro. Essa Revolução Praieira de 1848 tem a influência lá do socialismo utópico, enfim, tem uma participação, porque praieira, por conta do Partido Liberal que tinha sede na Rua da Praia. Eles tentam montar ali um governo republicano, um movimento influenciado pelo socialismo utópico, mas são fortemente reprimidos também, beleza? Então a 3 não é durante a regência. 4, Tarifa Alves Branco, 1844, segundo reinado, é uma tarifa que vai acabar sendo feita para ajudar na maior arrecadação do Império, ou seja, vai aumentar os impostos para os produtos que vêm de fora, mas isso vai acabar ajudando em contrapartida. O efeito colateral dela é ajudar os industriais brasileiros, entre eles o Irineu Evangelista de Souza, que vai entrar para a história como o grande Barão de Mauá. O Barão de Mauá vai ser muito ajudado por essa lei, que não foi uma lei feita para ele, mas foi feita para aumentar a arrecadação do Império, mas que acabou servindo como estímulo para a sua produção industrial, já que os produtos que estão vindo de fora estão mais caros, eu vou começar a produzir aqui e vou ter mercado para isso, beleza? 5. O ato adicional, 1834, o ato adicional é um caráter, a gente diz que o ato adicional, ele ao mesmo tempo que é muito liberal, tem uma pincelada de conservadorismo. Ele é muito progressista, mas ele tem uma pincelada de regressismo. Por quê? Porque ele traz, por exemplo, a regência una, ele traz várias coisas. Traz assembleias legislativas, acaba com o poder moderador. Ele acaba com o poder moderador, mas volta com o Dom Pedro II. Ele acaba com o Conselho de Estado, mas volta com o Dom Pedro II. Né? E, na verdade, ele vai fazer, não vai extinguir totalmente, vai extinguir ali durante a regência. Mas quando volta o imperador, volta o poder moderador a existir. E o Conselho também.
São mudanças importantes. Ele traz a ideia da regência una, que é uma marca não descentralizadora, porque a regência una vai colocar o poder nas mãos de um cara só. Eleição, né? Eleição a partir de voto censitário. E aí o cara era escolhido, o nosso primeiro regente, o regente número 1 é o Diogo Feijó, que era um padre, e depois ele acaba tendo que renunciar, e um outro cara acaba sendo eleito, que é o Araújo Lima. O Araújo Lima é o contrário do Feijó. O Feijó era progressista, o Araújo Lima era conservador. Beleza? Então, qual é o gabarito aí? Somente episódios marcantes do período regencial. 1, 2, 5. Tem aí? 1, 2 e 5? Tem. Charlie, 1, 2 e 5. Gabarito dessa questãozinha. Valeu, galera? Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham entendido aí com muita certeza. Qualquer dúvida você pode entrar em contato lá no Instagram, @alicerce da história. Está sendo muito legal trocar ideia com a galera. Deixa lá o seu comentário também. Deixa seu comentário aqui no nosso vídeo. E boa sorte na prova. Muita calma, muita paciência sempre. Para tudo. Foco total. Tamo junto, eu vou estar lá. Não sei ainda para qual lugar eu vou. Mas eu vou estar no Rio de Janeiro, ou em Realengo, talvez em Deodoro. Vou estar lá. Tamo junto. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Valeu!